Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Laia. E o episódio de hoje é sobre a vida do mestre Caio Miranda e como a Laia Yoga foi revelada para ele na primeira metade do século passado. Eu amei conhecer a história dele e acredito que você também vai amar. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Nadir, formo professoras de Laya Yoga e ensino fazer uns 10 mil por mês, trabalhando 1 hora por dia. E o mestre Caio Miranda foi general do Exército e também foi filho de um general do Exército, gaúcho, mas desde pequeno, desde criança, ele se mostrou uma criança muito sensível. E naquela época havia muito preconceito, havia muito machismo. Imagina um menino com sensibilidade. E ele dizia que ele via uma montanha que ninguém mais via, só ele. E ele ficava contemplando aquela montanha. E ele passou a chamar essa montanha de Montanha do Silêncio, porque unicamente o silêncio poderia traduzir tudo o que se passava quando ele se absorvia na contemplação da maravilhosa beleza daquele monte, daquela montanha. Ele inteiro se identificava com ela. Suas fibras mais íntimas sentiam aquela montanha como se fosse parte dele, nos seus extraordinários colóquios com aquela montanha. Então, com menos de 7 anos, ele passou pelo constrangimento de ser considerado anormal por conta de ver uma montanha imaginária. E aí o pai dele levou ele a um médico especializado para analisar, para verificar se ele era doido, se era gay, né? Porque imagina, naquela época havia tanto preconceito, os homens tinham que ser machos, né? Não podia ser sensível. Então, o médico disse que ele era muito sensível e muitíssimo precoce. Então, os pais dele decidiram mandar ele para um colégio de padres. Com 7 anos de idade, ele foi para um colégio de padres, para um internato. Imagina que seu pai devia ter pensado, né? Será que essa sensibilidade poderia comprometer a masculinidade dele? Então, antes que a vizinhança perceba, vamos mandar para um internato, né? E lá foi ele. Viveu lá dos 7 aos 10 anos, nesse internato. É claro que nessa idade, longe da família, ele deve ter sofrido muito. E o ambiente só poderia favorecer a sua introspecção. Certa noite, ao fazer suas orações na capela, ele invocou subjetivamente o vulto longínquo do monte, daquela montanha, e pôde vê-lo em todo o seu esplendor. Então, mesmo lá do colégio de padres, ele conseguiu ver a sua montanha, quando ele estava profundamente em oração. E o diretor, os colegas, né, naquela oportunidade, acabou a missa, acabou a cerimônia, e ele ficou lá, envolto naquele, ele chamava de colóquio, né? Naquela sensação maravilhosa de estar vendo algo que ninguém via. E aí o diretor do colégio dizia que ele havia recebido o chamado do céu. Vejam só, ele se tornou um menino especial lá no colégio de padres, porque ele havia recebido o chamado do céu. Ele realmente era um menino que parecia ser muito mais religioso do que os outros. Só que quando ele completou 10 anos, os padres, eles já queriam iniciar ele e ele começou a fazer muitos questionamentos. Ele questionava, ele dizia por que Deus castiga, por que Deus daria o castigo eterno. Ele desconhecia ainda a brutalidade da vingança.
mas o seu coração já percebera que o perdão é a mais alta e sublime ação humana. Então, com 10 anos, ele teve que sair do colégio de padres. Então, poxa, um pai general do exército, gaúcho, preconceituoso, que ele poderia fazer com um menino assim, sensível, e que não foi aceito, não quis continuar na vida religiosa. Então, os pais dele mandaram ele para um colégio militar. E lá, ao concluir o curso, ele foi declarado aspirante e seguiu a carreira militar. Até os seus 28 anos, ele sofria de neuroses, de insônia, de desordens somáticas, de dores, de erupções na pele e de um cansaço mortal. E não fazia ideia do que era isso. Aí, aos 28 anos, ele estava num ônibus e encontrou um livro caído no chão que chama As 14 Lições da Filosofia Yogi. Ele leu esse livro até o fim. Ele não conseguiu parar de ler o livro antes de acabar. E ele se identificou muito com aquela filosofia. Ele passou a devorar todos os livros sobre yoga, tudo que ele encontrou de literatura sobre yoga e sobre respirações, ele começou a ler e a se interessar. E passou a fazer uma meditação. Ele fazia de manhã respirações yogis, que ele chamava, e à noite ele praticou uma sequência de respirações que levou ao pranayama. Esse pranayama é tão poderoso que é capaz de iluminar uma pessoa, tá? Da forma que ele praticou, é um pranayama que, inclusive, você sincroniza com os batimentos cardíacos. Então, é um pranayama bem evoluído mesmo. E ele fazia de manhã o que ele chamava de yogas respiratórias, e à noite ele praticava uma meditação em que ele fazia o pranayama. Com isso, ele se reequilibrou totalmente e começou a viver uma vida de intenso regozijo espiritual. Com o tempo, ele foi convidado para ser, por conta dele ler tanto sobre yoga, conhecer tanto sobre yoga, ele foi convidado a ser professor da Teosófica. Ele morava no Rio de Janeiro, Resende, tem uma sede grande do Exército, né? E ele foi convidado a dar aula na Teosófica de São Lourenço. Então, ele tinha que ir de carro para lá e voltar, né? De carro para dar aula. Mas um dia, dentro da forma que eles ensinavam lá na Teosófica, chegou a hora de falar a respeito dos ciclos cósmicos relacionados com a mudança das eras zodiacais. O assunto exigia conhecimento completo sobre a precessão dos equinócios, inclusive sobre por que o ponto vernal, a razão pela qual o ponto vernal dava uma volta completa no equador celeste durante determinado espaço de tempo cósmico. E ele estava preocupado com isso, porque ele não estava dominando esse assunto e ele tinha dificuldade de aparecer, de aparentar para os alunos que ele não estava se sentindo preparado. Então, no dia seguinte, ele teria que dar essa aula. Na noite anterior, enquanto ele meditava, de repente, apareceu para ele um ser extrafísico. Ele diz assim, eu até vou ler aqui, ele diz assim: ali, bem juntinho de mim, encontrava-se a figura luminosa e transparente de um majestoso ser, com uma atitude tão amiga e tão terna, que me encheu a alma de alegria e confiança. Isso aconteceu enquanto ele estava fazendo pranayama, que ele chamava de meditação. E esse mestre, que era completamente transparente, né? Esse mestre extrafísico, ele fez ele vivenciar em torno de 1 minuto a experiência de ser um sistema solar. E ele ficou sabendo por que o ponto vernal dava uma volta completa em torno do Equador durante 27 mil anos. Então, essa foi a primeira experiência que ele teve com um ser extrafísico. A partir daí, ele fazia de tudo para ver o mestre.
Só que ele teve algumas experiências com o mestre, mas aí de repente ele passou 5 anos sem ver o mestre. E ele não entendia por quê. Ele também havia sido vencido pela sua natureza inferior. Ele pensava assim, essa visão do mestre, ele se questionava, seria produto da sujeira mental dele? Será que ele realmente estava imaginando uma montanha? Será que ele realmente estava imaginando um mestre? Né? Será que isso estava sendo criado por uma sujeira mental? E também ele estava meditando nessa época aos domingos. E aí ele lembrou que quando ele meditava nas quintas-feiras, as quintas-feiras era que o mestre geralmente aparecia para ele. Então ele inclusive mudou o dia mais que ele ficava mais tempo nas meditações. Até um dia que ele indo de Resende, no caso, para São Lourenço, né, que ele estava indo, ele dormiu num hotel Três Pinheiros, que fica lá em Engenheiro Passos, naquela estrada que vai da Dutra para São Lourenço, né? Eles chamam de Rio Caxambu. Ele foi dormir nesse hotel, ele chegou lá já bem tarde, e aí o gerente do hotel falou assim, estranho, eu tenho um recado e eu acho que é para o senhor. O recado é o seguinte, a vida está na pedra. E ele prestou atenção no recado. Então ele começou a meditar no sopé das agulhas negras. Ele começou a ir lá na Serra da Mantiqueira, no sopé das agulhas negras, nas quintas-feiras e fazer suas meditações lá. E aí, certo dia, certa quinta-feira, ele reencontrou o mestre e pôde ver o mestre aí não transparente como ele via antes. Aí ele conseguiu ver o mestre como se fosse realmente uma pessoa, de corpo e alma, né? E era uma pessoa que aparentava uns 27 anos, tinha uma pele de pêssego, cabelos longos, um semblante muito lindo, muito sereno. Ele sentava perto do mestre e ele não precisava de palavras, mas ele mentalizava, ele pensava em alguma pergunta e muitas vezes o mestre respondia. Então, o mestre disse assim para ele: eu vivo aqui, filho meu. A luz espiritual que brilhava sobre os Himalaias já está fenecendo há mais de 30 anos. Agora é do Brasil que partirá o clarão. Muitos dos nossos estão reencarnando no Ocidente, porque a civilização acompanha a marcha do Sol. Olha que legal! A civilização acompanha a marcha do Sol. Mas o mestre disse para ele: limpa teu coração de toda mancha e estarei contigo sempre que quiseres. Aí ele entendeu. Ele era braço direito de Getúlio Vargas. Ele lidava com armas, ele lidava com situações bem complicadas. E aí ele passou um bom tempo sem procurar o mestre, tentando limpar a sua mente, o seu coração. E ele descobriu que haviam algumas condições íntimas para ele ter a presença do mestre. E essas condições íntimas é fazer algo em benefício do próximo, auxiliar alguém desinteressadamente, com real e inegoísta amor. Ou seja, nós temos o hábito de fazer caridade, mas a gente conta que faz, a gente contabiliza isso, né? E na verdade, para você realmente fazer algo desinteressado, para você fazer algo nobre, você não deve contabilizar. Deve fazer por fazer e não se importar se a pessoa merece, se não merece, se vai retribuir, se vai crescer, entendeu? Então ele se deu conta que ele tinha que fazer uma ação desinteressada. Tinha que praticar o pranayama, é claro, né? Aquele pranayama, sincronizando os batimentos cardíacos, falar pouco e se alimentar muito frugalmente, no dia em que ele pretendesse merecer a companhia do mestre. Nesse dia, ele devia se alimentar
muito frugalmente. O que que é isso? Ele precisava se alimentar de frutas, porque as frutas, elas são oferecidas para nós pela natureza, e quando você apanha uma fruta da árvore, você não agride a árvore. Muito pelo contrário, quando a fruta fica madura, a árvore quer que ela seja colhida, porque senão ela cai e apodrece. Então a natureza teve todo aquele esforço para produzir uma fruta para a gente. E aí, quando a gente colhe a fruta, a árvore agradece. Então, não é comer vegetais, não. Não é ser vegetariano, não. Nesse dia, ele não poderia agredir nenhum ser vivo. Por isso, ele podia se alimentar só de frutas. E aí, ele recebeu 21 lições do mestre. Na verdade, ele recebeu mais, mas teve 21 lições que ele compartilhou conosco, porque eram lições que poderiam ser úteis para nós também. Tinham outras lições que ele recebeu, que ele entendeu, que eram exclusivamente para ele. Essas lições eram bastante profundas e algumas até difíceis de entender naquele momento, pela nossa condição humana, né? Então o mestre disse para ele: entenderás tudo, filho meu, quando fores digno disso. E isso é um grande aprendizado, porque muitas vezes, a gente tira conclusões precipitadas, quando a gente deveria aceitar e refletir, que no momento certo a gente entende. E aí o mestre disse para ele: agora vou dar-te a missão para a qual vieste ao mundo. Mas não foi para isso que ele veio ao mundo, né? Para aprender tudo isso que o mestre ensinou. Aí o mestre Caio Miranda já tinha visto um local nessa estrada que ia de Engenheiro Passos, perto das Agulhas Negras, e ele tinha visto um local que ele percebeu que aquele local tinha uma energia muito especial, algo que atraía. Ele quis comprar, ele queria comprar esse local. E aí o mestre disse para ele: esse local que irás comprar, ali lançarás a semente de um novo sistema de vida e relações humanas, onde as criaturas realmente se amem e se respeitem como irmãos. Então, Caio Miranda comprou aquele local, construiu um espaço que ele chamou de Vale da Libertação, construiu uma casa, construiu mais algumas benfeitorias. Eu tive a oportunidade de conhecer esse local. Ele colocou uma placa de ferro da fundação do local. Eu vou mostrar essa placa para vocês, que eu tirei foto dela. E ele começou a reunir. Ele reuniu no início 20 pessoas. E qual que foi a ideia desse local? Era de não haver chefia, de ser uma sociedade de igual para igual, que todos fossem proprietários, que todos vivessem com liberdade, que eles usassem aquele espaço para serem felizes lá. Só que o mestre já havia advertido ele que não seria fácil, porque os seres humanos, eles cresceram, eles foram condicionados a ter quem manda e quem obedece, né? Então, o mestre disse para ele: se for impossível conciliar os ânimos, vai adiante. Outras oportunidades lhe serão dadas. Então, realmente, Caio Miranda passou 2 anos tentando fazer com que um grupo conseguisse conviver e conciliar as suas formas de ser feliz e meditar e tentar buscar o crescimento espiritual. Mas o que ele viu é que as pessoas preferiam ir para lá para curtir, claro, a natureza, mas para comer churrasco, para tomar cerveja, e não para meditar, ou para crescer, ou para se ajudar, entende? Então, passados 2 anos, ele percebeu que ele não conseguiu fazer isso. Mas ele teve um aprendizado muito grande, porque isso não era para os outros, isso era para ele. E era muito autoritário. Ele era general do exército.
ele teve um aprendizado muito grande nesses 2 anos, tentando conviver com pessoas sem chefia, sem mandar, entendeu? Então, o mestre disse para ele assim: filho meu, eu te dou a minha paz. Olha que coisa maravilhosa. E ele passou a escrever livros, a escrever o que ele aprendeu até ali, tanto com a literatura quanto com o entendimento. Então, com relação à literatura, a gente tem que lembrar que as escrituras mais antigas, elas foram traduzidas do sânscrito para o inglês. Só que elas foram traduzidas por um alemão. Então, imagina que ele leu o sânscrito, interpretou com a mentalidade alemã e ele tinha que encontrar palavras em inglês para traduzir. Do inglês, muitos livros foram traduzidos para o espanhol e depois para o português. Então, alguma coisa se perde nesses entendimentos. Caio Miranda, na convivência com o mestre, ele teve um entendimento pleno. Ele passava para o Caio Miranda um entendimento pleno. Então, por isso que Caio Miranda foi essa pessoa extraordinária, que tudo que ele diz a gente não consegue contestar, né? E aí, nessa experiência de Caio Miranda, com yoga, né? Ele aprendeu Raja Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga e várias outras, inclusive Kundalini Yoga, mas que ele escreveu foi sobre Raja Yoga, Hatha Yoga e Laya Yoga. E aí eu não vou me ater nos outros ramos de yoga, mas em relação a Laya Yoga, ele fazia meditações, né? Sessões de Raja Yoga, palestras inclusive, e ele fazia práticas de Hatha Yoga, ele dava aulas, né, de Hatha Yoga. Ele sempre dizia que as práticas de respiração eram poderosas, eram muito poderosas. As práticas de pranayama são poderosas. E aí ele tinha um aluno que não conseguia evoluir com as práticas de Hatha Yoga, Raja Yoga, respirações. Ele não conseguia fazer esse aluno evoluir nas suas neuroses. Era um aluno muito neurótico, que dava muito trabalho para ele. E aí, numa dessas madrugadas que esse aluno acordou ele para pedir socorro, ele meditou e pediu a presença do mestre. Ele pediu: mestre, me ajuda a ajudar essa criatura. E nisso, Caio Miranda já era bem evoluído e ele conseguia praticar Samyama, Samyama é uma prática de contemplação ou concentração, inclusive, que você se concentra num objeto, geralmente se faz com um símbolo, que é chamado yantra. Então, por exemplo, a gente tem o yantra das narinas, que é um triângulo azul, que é um yantra. Esse triângulo, você meditando, contemplando ele, você pode, de repente, se sentir como se você fosse um triângulo. Isso estou tentando falar assim com uma linguagem mais simples, para ver se eu consigo me fazer entender. Então, ele praticava Samyama, que é a fusão com o yantra, mas ele nunca tinha praticado essa fusão com um ser humano. E nessa hora que ele pediu ajuda para o mestre deixou ele meditar e sentir as dores do rapaz. Então, ele se viu como se ele fosse o próprio rapaz. E ele viveu a neurose do rapaz. E ele percebeu que coisa horrível que o rapaz estava passando. E aí, o mestre ajudou ele a curar o rapaz com Laya Yoga. E foi assim que ele recebeu o ensinamento da Laya Yoga. Então, os mestres só passam a técnica quando eles percebem que a pessoa realmente está preparada para receber esse aprendizado. Caio Miranda estava preparado e recebeu o aprendizado. Mas para a gente praticar Laya Yoga, a gente não precisa fazer Samyama. A gente não precisa se fundir nem com objeto, nem com ser humano. Mas a gente precisa aprender a técnica que Caio Miranda ensinou. E essa técnica é fácil, é simples, mas ela é sagrada. Então, a gente só ensina ela nos cursos.
Existe Laya Yoga iniciática, que é para quem quer se iluminar, e existe Laya Yoga terapêutica. E aqui Caio Miranda nos ensinou na técnica exatamente, e é também a que a gente precisa, né? No nosso século, a gente precisa muito da Laya Yoga terapêutica para curar nossos condicionamentos. Depois que a gente estiver curado, depois que a gente estiver livre de todos os nossos condicionamentos, aí nós podemos querer evoluir. E a técnica para evoluir não é muito diferente. Tem algumas diferenças, mas o mais importante é a gente estar pronto para isso. Então, foi assim que Caio Miranda recebeu. Ele usou Laya Yoga com esse rapaz, ele fez o rapaz relaxar profundamente, levou o rapaz ao estado Laya, chegou no inconsciente dele e dissolveu os condicionamentos. Ele entendeu quais eram as causas que estavam lá no inconsciente. Mas nós, professores de Laya Yoga, não precisamos entender. Nós precisamos apenas aplicar a técnica. E a técnica eu ensino no curso de formação. É diferente de um relaxamento simples, é diferente de um Yoga Nidra, é diferente de uma prática de meditação. A gente chama Laya Yoga, é uma meditação terapêutica, mas é diferente das outras meditações porque você não faz esforço algum. Então, você não pode nem se concentrar. O praticante, ele não faz esforço algum, então ele não pode nem se concentrar, ele pode apenas contemplar. Então, Caio Miranda curou esse rapaz. Aliás, a Laya Yoga curou esse rapaz. E depois disso, Caio Miranda iniciou 5 pessoas. Na verdade, 5 mulheres. As 2 filhas dele, Maria José Marinho e mais 2 senhoras. O que aconteceu? Uma senhora não continuou com Laya Yoga porque o marido não deixou. Outra senhora preferiu usar Hatha Yoga porque exercícios eram mais aceitos naquela época. Maria José Marinho também preferiu usar Hatha Yoga, mas ela continuou com Laya Yoga também. Mesmo no espaço dela, ela tinha várias práticas durante o dia de Hatha Yoga, de outras modalidades de yoga, e 1 ou 2 práticas por semana de Laya Yoga, né? Poucos horários com Laya Yoga. As filhas do Caio Miranda, uma inclusive foi nomeada sua sucessora, a Leda Miranda. Mas a Leda, ela é artista plástica, é cantora, viaja muito. Não era a missão dela. Ela veio ao mundo para fazer outras coisas. Mas ela guardou a Laya e passou para algumas pessoas. Maria José Marinho também passou para algumas pessoas. A Lia Miranda, a outra filha, a filha mais nova de Caio Miranda, ela se identificou mais com a Hatha Yoga. Por quê? Porque ela era uma esportista. Ela recebeu 17 medalhas de ouro em competições esportivas. Então, para ela, Hatha Yoga ela se identificou muito com Hatha Yoga. Mas a Lia Miranda também foi psicóloga. É psicóloga. Hoje ela não está trabalhando com isso, mas ela é psicóloga. Fez várias especializações, inclusive no exterior. Ou seja, elas guardaram o ensinamento, mas elas não passaram, elas não criaram estúdio. De Hatha Yoga, sim. A Lia Miranda foi a primeira professora de yoga, de Hatha Yoga, aqui em Brasília. Quando Brasília nasceu, Lia Miranda já veio para cá com o seu marido, né? Ela casou muito cedo, veio para cá e começou a dar aula de Hatha Yoga. Foi a primeira professora de Hatha Yoga aqui em Brasília. Para quem não conhece Laya Yoga, eu falo no meu perfil no Instagram, eu tenho falado ultimamente sobre isso, mas então, Laya Yoga é uma terapia de relaxamento profundo, capaz de revolucionar os processos de cura de muitas doenças, aquelas chamadas doenças da alma, que são ditas incuráveis pela medicina tradicional. Sem uso de medicamentos, sem ter que tornar consciente os problemas e sem efeitos colaterais. A prática da Laya Yoga parece muito simples. É composta de respirações e relaxamento profundo, mas tem toda uma ciência, uma sabedoria multimilenar na sua condução. Ela é capaz de aliviar e até curar doenças psicossomáticas,
como insônia, ansiedade, fibromialgia, pânico, burnout, depressão e tantas outras causadas ou agravadas pela exaustão de estresse ou por causas emocionais, por traumas, por samskaras e o mais importante, sem uso de medicamentos, sem ter que tornar consciente as causas dos problemas e sem efeitos colaterais. E aí você vai me perguntar por que Caio Miranda revelou essa prática há tanto tempo? Por que Caio Miranda revelou essa prática há tanto tempo e até hoje ainda é quase desconhecida? Por falta de professores. Não dá para a gente fazer propaganda, muita propaganda sobre Laya Yoga, porque tem muito poucos professores de Laya Yoga no Brasil. Então, se a gente fizer propaganda, a gente vai estar aumentando o sofrimento das pessoas que gostariam de usar e de se tratar e não têm acesso por falta de professores. Eu vou contar para vocês num outro áudio, num outro vídeo, eu vou contar para vocês a minha história. Por que eu larguei tudo e me dedico a Laya Yoga? Porque eu tive realmente uma nova oportunidade de vida com Laya Yoga. Então, uma das coisas que Caio Miranda dizia: os que se aproximam de nós sempre querem algo. Alguns, auxílio material, outros, apoio moral. E a maioria busca simplesmente amor e compreensão. Então, salva esse vídeo, compartilha e segue esse perfil para saber mais sobre como você pode se tornar professora de Laya Yoga e fazer uma boa renda mensal, trabalhando 1 hora por dia, enquanto restaura suas próprias energias. Beijo no coração, tchau, tchau, e até o nosso próximo Café com Laya. Namastê. A luz em mim, saúde a luz em você.